Olá, turminha do quinto ano! Vamos para mais um dia de aula? Nossa aula hoje será de História e nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro reinado. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda 7/8/2020. Disciplina História. Conteúdo: o primeiro reinado. Atividade, página 108. Primeiro reinado. O processo de independência não foi pacífico nem unificado. De um lado, havia uma elite econômica e militar portuguesa que pretendia continuar no comando das províncias do Brasil e, por isso, desejava que o reino voltasse a ser colônia. De outro lado, havia uma elite brasileira que desejava a independência e pretendia se livrar da influência militar e econômica portuguesa contra a recolonização. Então, o processo de independência, ele não foi pacífico. Houve muitos conflitos até se chegar à independência. Durante o primeiro reinado, ou primeiro império, os conflitos foram intensos. O imperador Dom Pedro I não tinha meios para organizar um exército que defendesse o Brasil contra aqueles que ainda eram fiéis à metrópole portuguesa. Por isso, contou com o apoio financeiro da Inglaterra e contratou militares ingleses para reforçar as batalhas que ocorriam nas províncias. Então, os conflitos ocorridos no período também são conhecidos como Guerra da Independência. Eles ocorreram principalmente em Pernambuco, Maranhão, no Piauí e no Pará, na região Cisplatina, que hoje é conhecida como Uruguai, e também na Bahia. Convenção de Beberibe. A Convenção de Beberibe é considerada o primeiro episódio da independência do Brasil. Foi um momento armado que resultou na expulsão do governador da província, Luiz do Rego Barreto, e das tropas portuguesas de Pernambuco, em 1821, por meio do conflito armado. Então, essa Convenção de Beberibe, ela é considerada o primeiro episódio de independência no Brasil, que foi um momento armado e que resultou na expulsão do governador Luiz do Rego Barreto e das tropas portuguesas do estado de Pernambuco, no ano de 1821, por meio do conflito armado. Observe a imagem. Mural de Corbiniano Lins, em homenagem aos movimentos separatistas pernambucanos, expostos em Rua Central de Recife. Essa foto é do ano de 2017. Agora vamos ver um pouquinho da Guerra da Cisplatina. Durante o governo de Dom João VI, Portugal anexou ao seu reino a região da Cisplatina, que atualmente forma o Uruguai. Houve conflitos na região entre fiéis à coroa portuguesa e os orientais uruguaios. Esses conflitos culminaram na Guerra da Cisplatina, que se estendeu de 1825 a 1828
e garantiu a autonomia da região com a formação de um Estado independente, a República Oriental do Uruguai. E agora vamos ver um pouquinho da independência da Bahia. O movimento de independência da Bahia começou antes da proclamação da República do Brasil, em 19 de fevereiro de 1822, e só terminou em 2 de julho de 1823. O conflito teve início quando o governo português determinou que o governador das armas da província da Bahia, o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, fosse substituído pelo português Inácio Luiz Madeira de Melo. Os militares brasileiros se rebelaram. A insatisfação com o comando português se espalhou pela província e a Câmara começou a apoiar abertamente a causa de Dom Pedro, o que gerou inúmeras batalhas e mortes. Então, esse movimento de independência da Bahia começou bem antes da independência do Brasil, e isso aconteceu em 19 de fevereiro do ano de 1822 e só terminou um ano depois, em 2 de julho de 1823. E esse conflito, ele teve início quando o governo português, ele determinou que o governador das armas da província da Bahia, Manuel Pedro de Freitas, fosse substituído por outra pessoa, pelo português Inácio Luiz Madeira de Melo. Então, os militares brasileiros, eles se rebelaram. A insatisfação era muito grande e se espalhou pela província. E a Câmara começou a apoiar abertamente Dom Pedro, o que gerou muitas batalhas e muitas mortes. Curiosidade: a heroína da Guerra da Independência, a baiana Maria Quitéria de Jesus, nascida em 1792, tornou-se símbolo da independência da Bahia ao se voluntariar nas tropas brasileiras para a Guerra da Independência. Para isso, ela teve que se disfarçar de homem. Então, Maria Quitéria de Jesus, ela se disfarçou de homem para lutar nas tropas brasileiras. Poucas semanas após o alistamento, sua identidade foi descoberta, mas ela não foi impedida de lutar no batalhão. No final do conflito, chegou a ser apresentada pessoalmente ao imperador Dom Pedro I como símbolo da resistência baiana. Maria Quitéria morreu em 1853. Observem a imagem. Então, essa daí é a Maria Quitéria. Ela se disfarçou de homem para participar das tropas. A primeira Constituição do Brasil. A agitação do reino de Dom Pedro I continuou. O império começou a se desentender com os políticos brasileiros que estavam fazendo uma constituição para o país. Quando a Constituição é elaborada por uma Assembleia Constituinte, dizemos que ela é promulgada. No entanto, o imperador não concordava com as ideias da Assembleia, porque limitavam seus poderes. Por isso, Dom Pedro ordenou que o exército invadisse a Assembleia Constituinte e as portas fechadas com alguns homens de sua confiança. Ortogou a primeira Constituição do Brasil. O que quer dizer ortogou? Aprovou. Então, ele aprovou a primeira Constituição do Brasil em março de 1824. Nesse caso, dizemos outorgar, pois trata-se de uma Constituição imposta pelo governante, sem consulta popular. Dessa forma,
entrou em vigor a primeira Constituição de nosso país, que dava ao Império poderes para decidir sozinho o destino do país. E a maioria da população não participou do processo político de emancipação e constituição do país. Observem a imagem, Dom Pedro I. E agora vamos praticar nossa atividade, página 108. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Então, vamos para a correção da página 108. Primeira questão. Com base no que você aprendeu sobre o primeiro reinado, responda as questões. A. Por que a independência não foi aceita em algumas províncias do Brasil? Porque elas eram governadas por portugueses que pretendiam continuar no poder e que desejavam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. B. Quais conflitos marcaram a independência do Brasil? Ocorreram diversos conflitos pela independência em várias províncias brasileiras. A Convenção de Beberibe, a Guerra da Cisplatina, a independência da Bahia são alguns exemplos desses conflitos. C. Que medida Dom Pedro I tomou para ajudar os combatentes nos conflitos da independência? Dom Pedro I contratou militares ingleses para reforçar as batalhas. D. Por que Dom Pedro I não aceitou a Constituição que os políticos brasileiros estavam fazendo? Porque era uma Constituição que limitava o seu poder de imperador. Então, terminamos a nossa correção aqui. Espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem na paginazinha da tarefa de hoje a data e corrigido, como sempre fazíamos nas nossas aulas, na nossa sala, tá bom? Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.